Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Nós começamos na semana passada a estudar sobre as renúncias na vida de Abraão. Quantos não estiveram na semana passada? Alguns irmãos, né? Então a gente pede, se você desejar, que você esteja entrando no site da igreja. Tem toda a ministração, tanto do culto da noite, como do culto da manhã gravado, né? Para que você possa estar pegando esse estudo de uma forma completa. Quando nós pensamos em ensinar a respeito de renúncia, nós estamos buscando entender aquilo que a palavra do Senhor diz, na verdade, sobre o discipulado. Lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo de número 33, há uma afirmação do Senhor Jesus que diz assim: todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E na semana passada nós começamos a estudar e vimos duas renúncias na vida de Abraão. A primeira renúncia que nós vimos no capítulo 12 do livro do Gênesis foi quando Deus pede a Abraão que renuncie à sua segurança. Então Deus dá uma ordem para ele, diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E nós vemos que Abraão sai sem saber como, quando, onde, porquê, mas ele simplesmente vai e obedece. E ele renuncia então àquilo que seria a sua segurança. E nós aprendemos na semana passada que quando Deus pede que nós estejamos renunciando a algo, é porque existe no nosso coração alguma coisa que não deveria estar lá. Então, quando Deus nos pede que renunciemos a algo, meu irmão, nós precisamos entender esse princípio. Alguma coisa está no nosso coração e não deveria estar lá. Porque nós sabemos que, em primeiro lugar, a segurança de um cristão precisa estar em Deus, não é? Então, Abraão sai e vai, e nós vimos que sempre que Deus então tira algo de nós que não deveria estar em nós, Deus também nos acrescenta outras coisas. Nós vimos que Abraão deixa de viver apenas no nível natural e passa a viver no sobrenatural de Deus. Amém? Nós vimos também que Deus dá a ele algo que não havia prometido logo no começo do capítulo 12. Deus havia prometido a ele abençoá-lo, engrandecê-lo, fazer dele uma grande nação. Mas quando ele chega peregrino, estrangeiro, com seus bens naquele lugar, né, tão longe, então Deus diz para ele: Abraão, eu estou te dando esta terra. Eu estou te dando esta terra para a sua possessão, né? E aquilo com certeza deve ter alegrado muito o coração de Abraão. Ele que deixa a sua terra, deixa suas fazendas, deixa tudo que ele tinha, mas Deus abre para ele novas oportunidades e se inicia na vida dele uma nova jornada. Então a primeira renúncia de Abraão foi a segurança. A segunda renúncia de Abraão foi que nós aprendemos que Abraão aprende a renunciar os seus direitos. E nós vamos ver isso no episódio que acontece entre a separação de Abraão e Ló. Nós estudamos um pouco sobre isso, como Abraão abriga seu sobrinho com todo amor em sua casa e cuida dele, e ele como que pega carona na bênção do tio. E já naquela época Abraão, a Bíblia diz que estava prosperando muito, porque Deus disse que o prosperaria, Deus disse que o abençoaria, que engrandeceria seu nome, e a terra começa a ficar pequena para os dois. E eu disse para os irmãos, talvez Abraão esperasse que Ló tomasse uma iniciativa, né, de
abençoar a vida do seu tio, mas isso não acontece. E nós entendemos que a atitude que Abraão toma, com certeza, é uma atitude que veio do coração de Deus para a vida dele. Ele entende que era esta a vontade de Deus e então ele abre mão dos seus direitos. Ele renuncia seu direito de escolha, ele deixa que o sobrinho escolha. E parece num primeiro momento que ele sairia perdendo, né? Porque o sobrinho escolhe a melhor fatia de terra, a terra aparentemente mais linda, mais próspera, mais verdejante. Mas nós vemos que logo após essa separação, o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o oriente, olha para o ocidente. Está vendo tudo isso? Inclusive a terra para onde Ló foi? Tudo isso eu te darei. Tudo isso eu te darei a você e a sua descendência. Amém? Então sai algo da vida de Abraão. Abraão aprende a não se apegar aos seus direitos. Aprende a exercer misericórdia. Aprende a ser sujeito à voz de Deus. Aprende a glorificar o nome de Deus em todas as situações. Aprende a não tomar decisões importantes sem consultar a vontade de Deus. E realmente adquire depois até mesmo a posse daquela terra que parecia que ele havia perdido, né? E agora eu convido a igreja a abrir em Gênesis capítulo 14, porque nós vamos então para a terceira renúncia na vida de Abraão. Esse episódio, meus irmãos, a gente geralmente quando lê a palavra de Deus, a gente passa assim meio correndo por ele, né? Porque ele parece apenas um episódio histórico. Essa é a primeira guerra registrada na Bíblia, não que esta foi a primeira guerra, né, da humanidade, mas é a primeira guerra que é registrada no texto bíblico. E eu gostaria de sintonizar os irmãos mais ou menos aqui. Haviam 4 reis que moravam um pouco mais ao oriente e 5 reis que tinham suas terras, suas possessões na planície do Jordão. E esses 4 reis haviam dominado esses 5 reis por 12 anos. E ao final desses 12 anos, os 5 reis resolvem se rebelar contra os 4 reis. Então esses 4 reis descem a fim de fazer guerra contra esses 5. E o que acontece é que esses 4 reis vencem novamente esta guerra. E eis que quem estava no meio disso? Ló, o sobrinho de Abraão. E nós já desde o começo aqui começamos a perceber o grande livramento de Deus na vida de Abraão. Porque tudo aquilo que Ló havia ganhado e prosperado junto com seu tio, e assim que ele desce para aquela região, ele perde tudo naquele dia. A gente diz que Ló anoiteceu e não amanheceu, né? Porque simplesmente em um dia, simplesmente em uma guerra, ele perde tudo. Ele é feito escravo, ele e sua família são levados escravos. Ele perde todos os bens, todas as possessões, né? Fica sem nada e ainda fica escravo. E nós vemos aqui realmente que Deus estava guiando Abraão, né? Quando diz a Abraão: Abraão, abre mão. Abraão, deixe que o outro escolha, né? Porque eu tenho algo muito maior e muito melhor para a sua vida. Amém? Então, alguém escapa desta guerra e traz a notícia fatídica, né, para Abraão. E nós vamos ler então no capítulo 14, a partir do versículo de número 11. Gênesis 14, a partir do versículo de número 11, a palavra do Senhor que diz assim: Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma,
e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Abner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, meu Deus, que nome, né? E os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca os homens, Abner, Escol e Manre, e que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Nós vemos que logo após Abraão ir para esta guerra, ele vence, ele sai vitorioso, e o rei de Sodoma vem ao seu encontro. Estudando esse texto, nós percebemos, irmãos, que começa aqui uma batalha espiritual. Começa aqui uma luta importante. O teólogo Derek Kidner diz que começa para Abraão uma vitória, uma batalha pior do que ele acabara de vencer. A razão para isso é porque existe um profundo contraste entre os dois reis. Abraão tem um encontro com os dois reis. O primeiro que lhe sai ao encontro é o rei de Sodoma. E nós imaginamos que esse rei sai para se congratular com Abraão, e para se alegrar, e para elogiar, e para agradecer a Abraão, porque Abraão havia conseguido trazer de volta o povo, trazer de volta aquilo que foi tomado. Se o próprio rei sai ao encontro de Abraão, você imagina o povo daquela cidade, que gratidão eles tinham a Abraão, né? Por ele ter se envolvido naquela guerra e ter conseguido trazer de volta as pessoas e os bens. Mas essa vitória, meus irmãos, foi uma façanha muito grande. Porque Abraão, com 3 clãs aliados a ele, e mais apenas 318 homens, dos mais experientes que haviam com ele, mas nós sabemos que não eram necessariamente homens de guerra. Eram 318 dos seus melhores peões, né? Que cuidavam do seu gado. Talvez os mais fortes, né? E foram para uma guerra. E Deus lhes dá uma estratégia: se dividam e ataquem de noite. E eles se dividiram e atacaram de noite. E conseguiram uma grande vitória. E esse rei de Sodoma vem ao encontro de Abraão, e logo atrás vem outro rei. Um rei Melquisedeque, que a Bíblia diz que era rei de Salém. Salém é a palavra da qual se deriva Shalom. Significa o rei da cidade da paz, que muito provavelmente foi o nome mais antigo de Jerusalém.
Então, a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, no capítulo 7, se você quiser lá na sua casa, você pode estudar depois, ela vai nos dizer que este Melquisedeque era uma figura do Senhor Jesus Cristo. Já no Salmo 110, Davi profetiza isso, que haveria um rei, um sacerdote especial, que viria da linhagem de Melquisedeque. E muitos teólogos acreditam que esse Melquisedeque, em pessoa aqui que aparece para Abraão, seria até mesmo uma teofania. O que é isso? Uma aparição de Deus, uma aparição do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos se realmente foi uma teofania, mas nós sabemos com certeza pelo texto de Hebreus, que era alguém que representava Deus. Era alguém que representava tudo aquilo que o nosso Deus representa. E Abraão começa a ter esse discernimento. Então, apresenta-se um e logo vem o outro. E nós vemos que Abraão faz alguma coisa muito interessante. Ele não dá muita atenção ao rei de Sodoma. Ele passa a dar a primazia do seu tempo, da sua atenção para Melquisedeque. E a Bíblia nos diz aqui, nós lemos que Melquisedeque o chama para um culto. E eles foram adorar a Deus, eles foram orar, eles foram cultuar. E durante este culto, o que eles fazem? Eles entregam toda a honra e toda a glória por esta grande façanha militar para Deus. Vamos ler aqui no texto? No versículo 19 diz assim: abençoou ele, Melquisedeque, a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então aqui aparece a primeira renúncia de Abraão neste episódio. Abraão começa a renunciar às recompensas deste mundo. E a primeira recompensa que Abraão renuncia aqui é o reconhecimento. É a glória, é o louvor. Sabe, meus queridos, Satanás não faz muito diferente conosco muitas vezes. Ele tenta trazer para nós algo que nós estejamos nos glorificando, que nós estejamos recebendo uma glória, uma honra, um louvor, um reconhecimento, quando somos usados por Deus, que pertence apenas a Deus. Nós precisamos entender algo, meus irmãos. Quando Deus quer nos honrar, quando Deus quer trazer sua glória para nós, isso depende de Deus, amém? A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. A palavra diz que Deus nos glorifica. Mas é algo muito diferente quando nós, após sermos usados por Deus, resolvemos trazer para nós a glória e a honra que é devida apenas a Ele. É muito importante que eu e você estejamos aprendendo com Abraão a renunciar isso, a não cair nesta cilada do inimigo. Glória e honra é uma coisa que pertencem a Deus e somente a Ele. E Deus, na sua santidade, não se corrompe com a glória. Não se corrompe com a honra. Muito pelo contrário, isto tudo ainda faz brilhar mais o caráter de Deus. Por receber glória, honra e adoração, Deus não se torna menos bom. Deus não se torna menos misericordioso. Deus não se corrompe no seu caráter, mas você sabe o que acontece? Quando nós resolvemos ficar com a glória e com a honra que pertence a Deus, começa a acontecer alguma coisa muito ruim no nosso coração. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 7. Esse texto nos ensina que nós devemos preservar uma posição de humildade perante Deus, mesmo que sejamos usados por Deus.
O contexto disso que nós vamos ler é a igreja de Corinto começando a se dividir e dizendo assim: eu sou de Paulo. E outro, não, eu prefiro Apolo. E outro dizendo assim, não, eu sou de Pedro. E o apóstolo Paulo dizendo assim: gente, nem eu, nem Apolo, nem Pedro, nem ninguém queremos glória e nem honra de vocês. Porque esta glória e esta honra deve ser toda a Deus. Vamos ler esse texto? Ele nos diz assim, 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesses recebido? Meus irmãos, tudo que nós temos quando somos usados por Deus, veio de nós? Não. Não. Quem é que te faz sobressair? É Deus. Então a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém? Então é a primeira lição desse texto. A primeira coisa, a primeira recompensa deste mundo que Abraão discerne que ele deveria renunciar, é aquilo que o rei de Sodoma vem trazendo para ele, né? Toda a sua alegria, toda a sua gratidão, Não. Ele diz assim: vamos adorar a Deus e vamos entregar a Deus a glória que somente a Ele é devida. A segunda renúncia que Abraão tem com relação às recompensas deste mundo é o seguinte: naquela época, quando você se envolvia numa guerra, você tinha direito a pegar todo o espólio de guerra. Foi assim que nações, simples nações, se transformaram em impérios. Você pode estudar a história. Como é que se formaram os impérios? Os impérios se formaram a partir das guerras e das conquistas de outros povos e de outras nações. Se espoliava, se dominava, levava-se tudo. Com o tempo começou a perceber, não, isso é pouco. Vamos mantê-lo debaixo do nosso governo e vamos cobrar altos impostos. Assim nós vamos estar sempre recebendo dinheiro deste povo dominado. O povo era feito escravo e nós sabemos então que as guerras eram uma das formas de enriquecimento no mundo antigo. Não havia outra forma de apenas em alguns dias você juntar tanto ouro, tanta prata, tantas peças manufaturadas de exércitos, tantas peças de armadura que eram difíceis de se fazer, tantas lanças, tantas facas, tantas roupas, tantas tendas, tantos animais, de uma só vez. Guerras, na antiguidade, era uma forma de enriquecimento. Mas, esse rei de Sodoma, ele era um homem que aqui para nós, e também ali para Abraão, ele significava a presença das hostes das trevas. Alguns capítulos depois, nós vamos estudar, a destruição de Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que muita coisa errada acontecia ali. Os irmãos lembram? Pensa num lugar de perversão. Era a cidade de Sodoma e Gomorra. Então este rei, ele significava isto perante Abraão. E este homem vem com uma proposta muito interessante, que está aqui no versículo de número 21 de Gênesis 14. Gênesis 14, 21, nós vemos a proposta, então, do rei de Sodoma, que diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. A proposta aqui é dupla. É como se ele estivesse dizendo: fique com o dinheiro. E lembre-se, é pelo dinheiro que você deve lutar. É pelo dinheiro que
que você deve lutar. Meus irmãos, mas nós sabemos por que Abraão foi para esta guerra. Para que Abraão foi para esta guerra? Para libertar o seu sobrinho. Então Abraão tem uma reação grandiosa e ao mesmo tempo quase que furiosa. Vamos ler versículo 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. É como se ele estivesse dizendo: fique com o seu dinheiro, eu não luto por dinheiro, eu luto por vidas. Eu luto e me esforço para salvar pessoas. Eu já tenho um Deus que me enriquece. Amém? E essa é mais uma renúncia de Abraão. Abraão renuncia estas riquezas, porque elas vinham de uma motivação errada. Elas vinham de um princípio errado. E Abraão diz: eu não comungo com este princípio. E nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, nesta noite, pelo que nós temos lutado? Pelo que nós temos guerreado? Você tem lutado pela salvação da sua família? Esses que estão mais perto de você, para que sejam salvos, para que sejam verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você tem desejado lutar e ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de outras pessoas? Meus irmãos, a conversa de Satanás não muda, é sempre a mesma. Pessoas é muito difícil. A gente é muito complicado. Olha esse Ló. A gente é ingrata demais. Pessoas são sempre ingratas. A gente ajuda. Na primeira vez que a gente não ajuda, a pessoa esquece todas as outras vezes que a gente ajudou. Não é? Olha, não vale a pena. Gente é difícil demais. Gente não é algo pelo que se vale a pena lutar. E Abraão diz: não. Eu vou deixar um legado, eu vou deixar um exemplo. Pessoas é pelo que vale a pena lutar. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nos deixa um exemplo ainda maior. Jesus nos dá o exemplo pelo que vale a pena viver e pelo que vale a pena morrer. Para que vidas sejam salvas. Para que vidas sejam resgatadas. E havia este mesmo princípio dentro do coração de Abraão. Então Abraão diz: não, você fica com o dinheiro. Pode ficar com tudo isso. Eu já tenho um Deus que me enriquece. Mas antes de fazer isso, ele pega daquilo tudo e dá o dízimo. Ele dá o dízimo para Melquisedeque. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele era alguém que consagrava tudo aquele que ele possuía para Deus. Ele consagrava a Deus. Meus irmãos, olha, se você tem dificuldade nessa área de ofertar, de dizimar, é algo que você precisa pedir para Deus corrigir no seu coração. Porque quando você faz isso, você está consagrando, você está entregando a Deus aquilo que Ele mesmo está colocando nas suas mãos. Você está adorando a Deus com aquilo e você está dizendo: Senhor, eu creio que é o Senhor a fonte da minha provisão. É o Senhor a fonte do meu sustento. Eu consagro, isso aqui é o Senhor. É teu, Pai. Meus irmãos, é tão linda essa história. E o Senhor, eu creio, que está nos chamando nesses dias. Através deste entendimento que precisamos cuidar das pessoas, que precisamos discipular as vidas. E nós precisamos realmente entender isso, porque parece tão simples, não é? Que a gente tenha que negar, dizer não para uma proposta que venha do mal, do maligno.
Não parece tão simples isso? A proposta veio do mal, tem que dizer não. Mas as coisas não são assim tão simples e óbvias, né? Se você olhar, é desde o começo assim. Não era, parece que era para ser tão simples. Olha o que aconteceu com Eva. Não é? Você sabe por quê, irmãos? Que nem tantas vezes é assim tão simples como parece. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E quando nós menos percebemos, já estamos nós se enredando com as coisas desta vida, sem muitas vezes estarmos alinhando o nosso coração em Deus. E nós estamos aprendendo então com Abraão, pelo que vale a pena lutar. Meu irmão, não lute pelo dinheiro, não lute por fama, não lute por reconhecimento, não lute por conforto, por bem-estar. Deixe estas coisas para lá e olhe para aquilo que Jesus disse. Lá no capítulo 6 de Mateus, na sua casa você pode estudar. Este é o texto no Novo Testamento em que Jesus esclarece para nós a questão do dinheiro e das prioridades. Mateus capítulo 6. Depois que encerra a oração do Pai Nosso, já começa essa perícope, onde Jesus vai dizer assim: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça rói, a ferrugem consome, o ladrão rouba. Junte para você tesouros nos céus. Mas olha, a respeito da sua vida, não fique ansioso. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Com o que eu vou vestir? Como é que eu vou pagar minhas contas? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E prove e veja que o Senhor é bom. Todas estas coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Amém? Esta é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a sua ordem. E nós precisamos crer dessa forma. Meus irmãos, e é tão maravilhoso esse texto de Jesus, porque Jesus fala assim: olha, não junte tesouros na terra, junte tesouros no céu. Então Abraão deixa ir toda aquela prata, todo aquele ouro, todo aquele espólio, mas ele fica com as vidas. Mas ele tinha o princípio de Deus em seu coração. Ele não faz daquelas vidas escravos. Ele os liberta. E você poderia dizer, irmã, não está no texto. Está subentendido no texto. Porque mais para frente, na destruição de Sodoma e Gomorra, onde é que nós vemos que está Ló? Onde que está Ló? Voltou para Sodoma. Tá? Então, ele age com o mesmo princípio de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos tira do reino das trevas, onde somos escravos do pecado, e nos coloca no reino do Filho do seu amor. E aqui agora nós somos livres. E meus irmãos, eu e você precisamos entender, nós somos tão livres, que nós somos livres inclusive para não obedecermos a Deus. E Deus nos responsabiliza. Deus disse assim: se você me obedecer, vai acontecer isso. E se você não me obedecer, vai acontecer isso. E quantas vezes nós somos como Ló, né? Depois de libertos, fazemos o caminho de volta. E vamos lá, novamente, para aquela escravidão do mundo, do pecado, das coisas em que nós não deveríamos voltar a nos subjugar. Mas é uma coisa linda aquilo que Deus faz, porque eu disse para os irmãos que toda vez que a gente deixa ir algo, Deus nos acrescenta algo. Vamos ver aquilo que Deus acrescenta na vida de Abraão? Gênesis capítulo 15, versículo 1 e 2 vai nos dizer: depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Lembra que Jesus falou: não junta tesouros na terra, junta tesouros no céu. Irmãos, Deus já tinha dado tanta coisa para Abraão que nós estudamos semana passada, né?
tinha dado a posse para as gerações, tinha ampliado, tinha feito tanta coisa, e a gente pensa assim, o que mais que Deus poderia dar para Abraão? Então Deus diz assim, Abraão, sabe, tudo aquilo que eu posso te dar nesta terra, vai ficar nesta terra quando você morrer. Mas agora eu estou te fazendo uma outra promessa. Quando você partir desta vida e for se encontrar comigo, o seu galardão será sobremodo elevado. Você no céu terá uma posição grandiosa. Quando Jesus nos fala sobre o rico e o Lázaro, quem é que aparece lá no céu? Representando Deus ali. O pai, Abraão. Numa posição de proeminência e de destaque. Meus irmãos, o que Deus promete para Abraão aqui é um grande galardão. É algo que não faz parte desta vida terrena. É algo que o estaria aguardando nos céus. Eu te pergunto, você quer ter galardões no céu? Amém? Então nós precisamos andar no caminho de Abraão. Andar no caminho das suas renúncias. Andar no caminho das suas escolhas. Escolhendo e entendendo que é por pessoas que nós guerreamos, amém? Entendendo pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena morrer. Não é pelas recompensas desta vida, mas é por aquilo que é eterno, amém? Ajudar, ser um instrumento nas mãos do Senhor, para trazer de novo para a casa do Pai a vida daqueles que se perderam. Irmãos, depois disto, é como se existe uma mudança aqui, no epicentro da vida de Abraão. Até agora, Abraão vive questões de renúncia quanto à sua segurança, quanto à ansiedade da vida, quanto às coisas deste mundo, e a tensão, pelo jeito, se encerra aqui. Esse ciclo se encerra. O que começa a partir de agora na vida de Abraão é se formar um novo ciclo de tensão, um novo centro de tensão. E esse centro de tensão está em relação à fé. A partir do capítulo 15, começa a se formar esse centro de tensão. E nós não vamos estudar aqui a fé, porque nós estamos estudando as renúncias. Então nós vamos dar um salto lá para o capítulo 22, que nós vamos ver a última renúncia de Abraão. Mas você precisa entender que desde o episódio com os 2 reis, muita coisa aconteceu na vida de Abraão e Sara. E agora eles estavam vivendo a plenitude do que poderiam experimentar na fidelidade de Deus. Depois de tantas lutas, agora Abraão já estava de posse do cumprimento de algo muito importante que Deus o havia prometido. O seu filho Isaque, a partir do qual Deus geraria e criaria aquela grande nação que Deus prometeu a Abraão. Irmãos, chega a ser difícil de imaginar a alegria que Abraão tinha naquela criança. Ele já gera este menino com 99 anos. Esse menino nasce quando Abraão tem 100 anos. Eu fico imaginando, fico pensando no meu pai, na minha mãe, vendo meu pai e minha mãe com a minha filha, com os meus sobrinhos, né? A alegria que eles têm nessa geração, né? Como pessoas mais velhas, vendo aqueles pequeninos crescerem e a alegria que eles têm. Eu fico imaginando a alegria de Abraão. Quem sabe ensinando o filho a montar, ensinando o filho a orar, ensinando o filho a falar com Deus, ensinando o filho a cuidar do gado, mostrando para ele, contando para ele as histórias de quando Deus lhe apareceu, e o que Deus prometeu, e o que Deus faria na vida dele, na vida de Isaque. E tantas coisas. E nós sabemos realmente que Isaque era uma fonte de muita alegria para o coração de Abraão. E aqui no capítulo 22, no versículo 1, nós lemos assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova,
e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Vamos ler o versículo de número 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele colocou lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou um cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Queridos, nós sabemos que a quarta renúncia de Abraão é a renúncia da nossa verdadeira alegria. Quando nós passamos a ter uma alegria, um prazer, um deleite em algo que não é em primeiro lugar o nosso Deus. A maioria dos teólogos que consultei dizem que este é talvez um dos últimos degraus da renúncia que Deus pede aos seus filhos. Ele sabe por onde começar o trabalho dele em nós. Mas nós sabemos também que o primeiro mandamento da palavra de Deus é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amarás, pois, em primeiro lugar, o Senhor teu Deus. Meus irmãos, e é impressionante a obediência de Abraão. Ele acorda no outro dia de madrugada. Ele acorda de madrugada, racha a lenha, prepara tudo e vai. E foram 3 dias de caminhada até chegar no Monte Moriá. Nós não conseguimos entender o que passava exatamente pela mente de Abraão. Mas nós precisamos entender algo. Nós sabemos que Deus não queria matar Isaque. Amém? Não era esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era provar a fé de Abraão. E Abraão foi provado e aprovado neste teste. Ele renuncia perante Deus aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais lhe trazia prazer, aquilo que mais lhe alegrava na sua vida. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que Abraão cria em algo. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Por quê? Porque Deus havia prometido mais lá atrás, nós não lemos o texto, que em Isaque se cumpriria todas as promessas que Deus havia dito. E o próprio Abraão já havia experimentado o milagre da ressurreição. Nossa, irmã, como assim que eu nunca li isso na Bíblia? Você não leu que Abraão teve um filho com 99 anos?
E que quando ele aparece, o Senhor aparece a ele e diz assim que ele ia ter um filho com 99 anos, ele dá risada. A Bíblia diz que ele riu. A Bíblia diz que Sara riu também, mas Sara teve um outro tipo de riso. Um riso de deboche. Abraão sorri, a Bíblia diz que ele riu e disse: Senhor, viva Isaque diante de ti. Porque agora não bastasse Sara ser estéril e velha, agora eu também não gero mais nada, né? Está muito complicada a situação aqui. E ele ri. E Deus diz: não, Abraão, eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu vou fazer uma ressurreição no seu corpo, no corpo de Sara. E vocês vão experimentar um grande milagre. E isto vai acontecer. E vai haver um sinal desta aliança. Todos os homens da sua casa devem ser circuncidados. Você sabe o que Abraão faz, irmãos? Abraão creu. E você sabe o que ele faz no mesmo dia? Ele circuncida todos os homens nascidos na sua casa. Que homem, que fé, que convicção, amém? E olha que não é uma situação nada fácil, né? Para um homem passar pela circuncisão. Ele circuncida a si, ao filho e a todos os homens. Você pode ler lá, está lá em Gênesis capítulo 18. Meus irmãos, Abraão já havia experimentado então o impossível de Deus. E Abraão começa a crer que Deus iria fazer um grande milagre. Se Deus estava mandando sacrificar Isaque, então ele iria sacrificar Isaque. E o texto de Hebreus diz assim: ele cria que Deus tinha poder para trazer Isaque dos mortos. Mas quando o filho pergunta para ele: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, aonde está o cordeiro? Aquele que era o amigo de Deus, que era um homem que tinha intimidade com o Todo-Poderoso, ele entende o que estava no coração de Deus. E ele declara: meu filho, Deus proverá. Deus proverá para si. E ele sobe, ele faz o altar, ele dispõe a lenha, ele amarra o filho e ele, quando ia imolar o filho, o anjo brada: não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme a mim. Agora eu sei que você verdadeiramente me ama, Abraão. Agora eu sei que você verdadeiramente me obedece. E você não me negou aquilo que você mais ama. O teu filho, a quem você ama. Irmãos, eu gostaria que você entendesse, quando Deus passar você por esta prova, que você só sobe nesse monte se você, como Abraão, entender que Deus proverá. Amém? Esse texto diz assim que esse lugar ficou conhecido: no monte do Senhor se proverá. Mas sabe, irmãos, não é lá embaixo. Quando você está, não sei se entrego, não sei se não entrego. Não sei se renuncio, não sei se não renuncio. Não sei se ponho no altar do Senhor ou não sei se não ponho. Lá não tem provisão. A provisão é quando você sobe o monte e entrega. Aí o Senhor vai liberar provisão para a sua vida. Amém? E talvez você fique pensando: como é que eu vou ficar sem isso? Não, mas sou eu que organizo tudo, sou eu que faço tudo. As mulheres pensam muito nisso, né? Sou eu que... Se eu tirar a minha mão, vai desmoronar tudo. Minha irmã, no monte do Senhor se proverá. Não, mas como é que vai ser? No monte do Senhor se proverá. Mas como é que vai acontecer, querido? Sobe esse monte. Entrega isso no altar de Deus e saiba que Deus proverá. Amém? Deus proverá. E Deus proverá para que você
possa continuar, depois de fazer esta entrega para Deus, continuar mantendo Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Porque Deus proveu para nós o sacrifício de Cristo para nos resgatar. Deus proveu a pessoa do Espírito Santo para habitar em nós e trabalhar na nossa vida. Deus proveu o seu amor e sua graça sendo multiplicada sobre nós. Então você pode acreditar, quando Deus pedir para você, entrega isso. Pode entregar. Porque você vai ao mesmo tempo encontrar a provisão de Deus na sua vida. Amém? Você precisa crer nisso. Você precisa entender isso. Você precisa viver isto que Abraão viveu. É tão lindo aqui na sequência do texto. A palavra do Senhor diz que esse anjo ainda brada mais coisas. Vamos ler? Gênesis 22, a partir do versículo 15, nos diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, deveras te abençoarei. Certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Irmãos, olha, a gente precisaria de tempo aqui para poder explicar para você como foi desdobrando e aumentando as promessas de Deus na vida de Abraão. Lembra lá em Gênesis 12, Deus falou assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus diz assim: Abraão, na tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Meus irmãos, aqui diz que eles possuiriam, a descendência possuiria a cidade dos inimigos. Aqui diz assim: certamente, eu juro, jurei por mim mesmo. Leia lá depois em Hebreus, quando a palavra diz assim, que quando Deus quis mostrar mais firmemente o seu conserto, ele jura por si mesmo, porque não havia ninguém superior a ele por quem ele pudesse jurar, e ele diz: certamente te abençoarei. Deus estava jurando a Abraão. E aí o escritor aos Hebreus vai falar: meus irmãos, Deus está nos dando duas razões para crer nas suas promessas. Em primeiro lugar, é a própria palavra dele, porque é impossível que ele minta. E em segundo lugar, ele jurou que cumpriria tudo aquilo que ele falou. É muito grande tudo aquilo que Deus deu a este patriarca. Mas o teólogo Warren Wiersbe, ele diz que Abraão desce desta montanha de posse de algo, na sua opinião, ainda muito maior para a sua própria vida, que é a certeza de que Deus agora estava no primeiro lugar do seu coração. Amém? De que Deus verdadeiramente era a fonte do seu amor, do seu prazer, do seu deleite, da sua alegria. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento e pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja sondando o seu coração. Eu não sei, meu irmão, a palavra do Senhor diz: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim disse o Senhor Jesus. E na verdade as renúncias são coisas que não são homens que nos pedem. São provas que nós passamos diante do nosso Deus. E eu gostaria que você perguntasse nesta noite ao Espírito Santo de Deus: Senhor, tem algo que o Senhor está querendo falar comigo nesses dias?
O Senhor deseja que eu renuncie à minha segurança, Senhor? Será que a minha segurança realmente tem estado no Senhor? Talvez Deus está fazendo um chamado para, como Abraão, que você viva no sobrenatural de Deus. Talvez você percebeu que você precisa aprender a colocar diante do Senhor as grandes decisões da sua vida. E entender que mesmo que você tenha direito a muita coisa, talvez o Senhor possa pedir para você renunciar a algo, porque Ele quer te dar algo muito maior. Ele quer que esse apego saia do seu coração, para que Ele libere algo maior sobre a sua vida. Talvez, meus irmãos, nesta noite você se viu na figura daquele rei de Sodoma, e você se viu que você está enredado pela conversa dele. Porque você está lutando, você está guerreando pelas recompensas desta vida. E Deus te fez lembrar que Ele te deu os talentos, Ele te deu dons, Ele te deu ministério. E que você precisa estender a mão para vidas. Que você precisa amar o seu próximo. Que você precisa gastar o melhor da sua energia buscando a Ele, buscando o reino dEle. Ele vai te usar aonde Ele te deu a sua profissão. Ele vai te prosperar aonde Ele te colocou. Mas você não está naquele lugar apenas para buscar as coisas desta vida. Deus te colocou ali como um sacerdote. Deus te colocou ali porque há pessoas naquele lugar que precisam conhecer a Jesus Cristo. E as pessoas com as quais você entra em contato toda semana, Deus quer tocá-las através da sua vida. E talvez você precisa renunciar a algumas guerras que você tem entrado. Alguns bens, algumas coisas que você tem lutado por elas. Talvez, meus irmãos, nós já tenhamos pessoas aqui que estão neste último conflito. E você percebe que tem algumas coisas que estão tentando roubar o amor de Deus na sua vida. E você quer descer como Abraão. Você quer descer desse monte com a certeza de que o Senhor é o grande amor da sua vida. De que o Senhor é o seu agrado. O Senhor é a sua alegria. O Senhor é a sua força. Vamos pedir todos juntos ao Senhor agora. Comece a orar e fala: Senhor, fala comigo agora. Ministra o meu coração. Nós já estamos 5 minutos passado do horário, mas nós vamos ter um tempo agora para orar, porque estamos diante do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajuda nesse momento, Pai. Nós queremos vencer, Senhor. Nós queremos vencer, Senhor. Pai, nós te pedimos agora pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Trabalha no nosso homem interior agora, Senhor. Vai nos fazendo entender, Pai, aquilo que Tu estás pedindo de cada um de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai da glória, são coisas no nosso interior, Senhor, que as pessoas podem não ver, elas podem não vislumbrar, mas se elas estiverem lá, elas vão impossibilitar de sermos semelhantes a Jesus. E nós queremos entrar, Senhor, neste patamar de fé, neste patamar de discipulado, Senhor, renunciando às coisas para ganhar a Cristo. Oh, Senhor, nos capacita nesta noite. Meu irmão, se você está fazendo essa oração, agora coloca a mão no seu coração e nós vamos orar juntos. Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor agora pelo Teu toque. Eu clamo agora, Espírito Santo de Deus, pelo Teu toque nas nossas vidas. Eu clamo agora, Senhor amado, para que no nome de Jesus, Senhor, decisões sérias sejam tomadas diante do Senhor. Pai, eu tomo em nome de Jesus a autoridade, Senhor, juntamente com os meus irmãos, os pastores agora. E nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agora confrontamos toda ação do inimigo nas mentes, no intuito de roubar esta palavra,
no intuito de bloquear os corações, tudo isso vai caindo por terra agora em nome de Jesus. E nós te pedimos, doce Espírito do Senhor, nos conduz ao teu altar, nos conduz à tua presença. Jesus nos abriu esse novo e vivo caminho. Entra agora lá, meu irmão, pela fé. Fala com o teu Pai. Fala com o teu Pai. Entrega a Ele aquilo que Ele está pedindo. Conversa com Ele. Ouve a sua voz. Aceita a direção dEle para a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos recebe agora, Senhor, na tua presença. Nos recebe agora diante do teu trono da graça, Pai. Senhor amado, e eu quero te pedir, começa uma boa obra agora em nós, Senhor. Nos levando a este quebrantamento. Nos levando, Senhor amado, a este nos prostrar diante do Senhor. Ó Deus, nós te entregamos, Senhor, nossas vidas. E nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que nós queremos viver para a tua glória, Senhor. Nós queremos viver para te agradar, ó Deus. Nós queremos viver movidos pelo teu Espírito, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, limpa o nosso coração. Faz o teu querer nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar debaixo da direção do Senhor em todas as coisas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.